E aí, pessoal do sexto ano, beleza pura? Estamos de volta aí para mais uma videoaula, pessoal. Vou continuar o capítulo 8, polígonos, né? Estamos aí em geometria, polígonos. Já falamos muito sobre este assunto e a gente vai continuar. No vídeo anterior, eu havia parado aqui na página 167, ó. 167. E eu falei sobre os principais polígonos. E comecei falando sobre o trapézio, né? É um polígono bastante utilizado, aí aparece muito em geometria. O trapézio, só retomando o vídeo anterior, o trapézio é um quadrilátero que possui uma característica. Os trapézios têm dois pares de lados paralelos, ó, chamados de bases. Então é base menor, base maior. Então é uma característica aí dos trapézios, quadrilátero, quatro lados, que possuem pelo menos um par de lados paralelos, ó. AB, DC são paralelos. Base menor, base maior. Aí a gente viu também alguns tipos de trapézios, de acordo com algumas características. Por exemplo, o trapézio retângulo, ele possui dois ângulos retos, ó. Dois ângulos retos. É chamado de trapézio retângulo. Olha lá, ele tem um par de lados paralelos, certo? O isósceles, ele tem duas medidas iguais. Os lados opostos e não paralelos são iguais, beleza? E a gente tem aqui, ó, base menor, base maior. E por último aí o trapézio escaleno, que possui todos os lados diferentes. A base menor está aqui, a base maior está aqui. Trapézio escaleno. Beleza? A gente já falou então, retomamos aí o que é e quais os tipos de trapézios. Agora a gente vai falar sobre o paralelogramo. O paralelogramo também é um quadrilátero convexo. Uma característica dos paralelogramos é que os lados opostos são paralelos. Ó. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Lados opostos paralelos e, portanto, esses lados opostos têm mesma medida. AB é igual a DC e o AD é igual ao BC. Então, lados opostos de mesma medida e paralelos. Essa é a característica do paralelogramo, tá aí, ó, paralelogramo. Beleza? Novamente, lados opostos, paralelos e de mesma medida. O losango, ele é um tipo de paralelogramo, sim. Ele é um tipo de paralelogramo, sim, porque ele tem lados opostos paralelos, só que uma característica do losango é que todos os lados são iguais. Ó, todos os lados são iguais. Então é uma característica do losango. Lados opostos paralelos e todos os lados iguais. Então o losango é sim um paralelogramo, é um tipo de paralelogramo. Ok? Vamos lá, vamos continuar. O retângulo. Retângulo também eu posso dizer que é um tipo de paralelogramo. O retângulo também é um tipo de paralelogramo. Então, olha só, lados opostos são paralelos. Lados opostos são paralelos, ó, por isso que é um paralelogramo. Mas uma característica do retângulo, e é até assim o motivo pelo qual ele é chamado de retângulo, é que ele possui os quatro ângulos retos, ó, quatro ângulos de 90 graus. Então vamos lá, lados opostos e paralelos. Então ele é um paralelogramo, só que com ângulos retos aqui, ó, quatro ângulos de 90 graus. Então essas são as características do retângulo, beleza? Agora o quadrado aqui, ó.
O quadrado é um retângulo. Portanto, o quadrado também é um paralelogramo. Por que ele é um retângulo? Porque todo quadrado ele tem as mesmas características dos retângulos e as mesmas características dos paralelogramos. Ó, lados opostos iguais, aliás, lados opostos e paralelos, quatro ângulos retos, mas uma característica do quadrado é que todos os lados são iguais, quatro lados iguais aqui, ó. Então, o quadrado, como ele se encaixa nas características do retângulo, todo quadrado é retângulo e todo retângulo é paralelogramo. Portanto, todo quadrado, além de ser retângulo, é paralelogramo também, tá bom? Por quê? Detém as mesmas características do retângulo e do paralelogramo. Então vamos retomar aí quais são as características? Paralelogramo, ó, lados opostos paralelos. Retângulo, também lados opostos e paralelos, só que com quatro ângulos retos. Porém, o quadrado tem os quatro lados iguais. Isso é o que difere do retângulo, ok? Beleza, gente? Estão acompanhando aí? Pausa para aquela aguinha, vamos lá. O triângulo, olha só, é um polígono aí de três lados, bem conhecido pela galera, né? Triângulo, tá aí. Três lados, três ângulos internos, três vértices, tudo é três no triângulo. E a gente pode classificá-los, os triângulos, de acordo com as medidas de seus lados ou de ângulos internos. Então existe uma classificação de acordo com essas medidas. Vamos lá, vamos ver quais são, ó. De acordo com os lados, a gente tem três tipos de triângulos. De acordo com a medida dos lados, três tipos de triângulos. O triângulo equilátero é aquele que possui os três lados iguais. Até o nome lembra, ó, equilátero, lados iguais. Equi significa igual. Então eu tenho um triângulo de três lados iguais. Ele é o triângulo equilátero. O isósceles, ele tem dois lados iguais, dois lados de mesma medida, beleza? Dois lados iguais. Eu diria que o isósceles tem pelo menos dois lados iguais. Então eu posso falar que o equilátero também é isósceles. O equilátero é um tipo de isósceles. Por quê? Para ser isósceles, ele tem que ter pelo menos dois lados iguais. Esse tem. Todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. A gente vai fazer um exercício disso aí daqui a pouco. E o escaleno é que tem os três lados diferentes, três medidas diferentes. Gente, eu não falei disso, vou falar agora. A representação que a gente usa para saber sobre medidas de lados, ó, são esses tracinhos que indicam que os lados têm a mesma medida. Ó, esse lado é igual a essa medida, igual a esse lado, porque tem um tracinho só. Aqui a base tem dois tracinhos, portanto a base é diferente dos outros dois lados. E aqui eu tenho, ó, esse lado tem um tracinho, esse tem dois tracinhos, esse tem três tracinhos. Portanto, três medidas diferentes. É uma forma da gente saber, é uma forma da gente identificar aí quando os lados têm medidas diferentes, tá? Beleza? Vamos lá, vamos continuar então. Agora, olha só, a gente tem uma classificação quanto à medida dos ângulos internos dos triângulos. Acompanha comigo aqui, ó. O triângulo acutângulo, ele tem três ângulos internos agudos. Três ângulos internos agudos, é o acutângulo. Veja bem, ó. Três ângulos internos menores que 90 graus, entre 0 e 90 graus. Beleza? É o triângulo acutângulo. O triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso, tá aqui, ó, vou marcar para vocês.
esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, ou seja, é um ângulo maior que 90 graus, entre 90 e 180. Então, se esse triângulo tem um ângulo obtuso, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Tá aí o menino aí, obtusângulo, tá? Por fim, a gente tem o triângulo retângulo, olha só, triângulo retângulo, que possui o quê? Um ângulo reto. Então, são os três tipos de triângulos classificados de acordo com a medida de seus ângulos internos. Ó, o acutângulo, três ângulos internos agudos. Lembra o que são ângulos agudos menores que 90, entre 0 e 90 graus, tá? Maiores que 0, menores que 90. O obtusângulo tem um ângulo obtuso e o retângulo tem um ângulo reto. São os três tipos de triângulos classificados de acordo com a medida de seus ângulos internos, ok? Beleza, já falamos aí sobre vários polígonos, né? A gente falou sobre trapézio, paralelogramo, retângulo, quadrado, triângulo. E agora é praticar. Vocês vão fazer o exercício 14. Pause o vídeo, faça o exercício 14 que está nessa página, depois você retoma, tá? Vou comentar sobre ele agora, ó. Tá aqui. Vamos lá. Será que vocês acertaram, gente? Ó. Verdadeiro ou falso? Tá perguntando aqui. Todo triângulo equilátero é isósceles? Eu falei isso, né? Não falei? Anteriormente, alguns minutinhos atrás, eu comentei sobre isso. Isso é verdadeiro. Por quê? Vamos provar aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo equilátero de 3 lados iguais. Por que ele é isósceles? Porque a definição de triângulo isósceles diz que é um triângulo que possui dois lados iguais, ou pelo menos dois lados iguais. E aqui tem, ó, dois lados iguais. Então, todo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. Aqui, ó, B. Todo triângulo isósceles é equilátero? Não. Falsa essa. Porque olha a explicação aqui. Aqui eu tenho um triângulo isósceles, dois lados iguais, mas ele não é equilátero, porque o terceiro lado é diferente. Beleza? Então aqui a gente tem um triângulo equilátero, aqui é o equilátero. Equilátero, que é isósceles também, ó. Isósceles. Beleza? E aqui esse carinha é só isósceles, ó. Isósceles. Beleza? Tá joia? Tá aí. Letra C. Existem retângulos. Ah, falei bem disso aqui, ó. Existem retângulos que possuem todos os lados com a mesma medida. Quem são eles? Sim, existem. São os quadrados. Aqui, ó. Os quadrados são retângulos, só que são retângulos que possuem lados, todos os lados iguais. Ó, um quadrado aqui, belezinha, e 4 ângulos retos. Características dos retângulos: ter 4 ângulos retos. Se esses retângulos têm lados iguais, eles são conhecidos como quadrados. Quadrados. Então eu digo que esse cara também é retângulo. E também é paralelogramo. Paralelo. Porque ele é paralelogramo também, porque possui lados opostos paralelos, ó. Paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse. Esse lado é paralelo a esse. Vamos lá? Faça o exercício 15 da página 170. Pause o vídeo, depois você retoma aí, tá bom? Vamos lá, ó. Tá pedindo aqui para meça os lados dos triângulos. Tem que medir, pegar a regra e medir. E ligue-os com suas respectivas classificações. Então vamos lá, ó. O primeiro aqui é um triângulo isósceles, porque se você medir aqui, ó, aqui mede 2,
Aqui mede 2 também. 2,5. Vamos lá, medir de novo. Isso aí, ó. Gente, ó. Esse lado é igualzinho a esse, ó. Portanto, ele é o que? Isósceles. E outra coisa, ele também é obtusângulo porque tem um ângulo obtuso aqui, ó. Então, ele é isósceles e obtusângulo, ó. Isósceles e obtusângulo. Primeiro triângulo aqui. O outro, dá para ver que é um triângulo escaleno, porque essa medida é diferente dessa, que é diferente dessa. Estou usando a notação dos tracinhos lá. 3 lados diferentes. E uma outra coisa, ele é acutângulo também, porque os ângulos internos são ângulos agudos. Então ele é escaleno e acutângulo. Aqui esse carinha é equilátero, porque ó, se você medir, vai dar 2,5, 2,5, 2,5. Então esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então ele é equilátero e acutângulo. Uma observação: todo triângulo equilátero é acutângulo. Todo triângulo equilátero é acutângulo. Tem 3, inclusive esses ângulos internos são de 60 graus, tá? Todos medem 60 graus em qualquer triângulo equilátero. Beleza? Aqui a gente tem um triângulo, ó, retângulo. Já sei que ele é retângulo, tá? E outra coisa, ele é isósceles também, porque se você medir aqui, aqui mede 2,5, aqui também, ó, 2,5 certinho. Esse lado aqui é igualzinho a esse. Então ele é isósceles e retângulo porque tem um ângulo reto, ó. Tá? Também é triângulo retângulo, só que ele é escaleno, tá? Porque se você medir cada lado aqui, esse lado é diferente desse, que é diferente desse aqui, ó. 3 lados diferentes, ele é escaleno, porém retângulo. Então são as classificações dos triângulos de acordo com a medida de seus lados e de seus ângulos internos. Beleza, gente? Ó, vocês podem fazer as atividades que eu vou explicá-las a partir de agora. Faça aí, pausa o vídeo, faça na página 170, 171, 172. Pode fazendo aí. A gente vai conferir agora, ó. Algumas perguntas de verdadeiro ou falso. Vamos lá, primeiro aqui, ó. Deixa eu pôr a régua aqui pra gente acompanhar. Todo ângulo agudo é menor que o ângulo reto? Lógico! Ângulo agudo é entre 0 e 90. Ângulo reto é 90 graus. Então, verdadeira essa. Todo retângulo é um quadrado? Não, o contrário. Todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é quadrado. Porque o retângulo ele pode ter dimensões diferentes, né? Quadrado não, todos os lados são iguais. Um triângulo escaleno com 3 medidas diferentes tem os 3 lados de medidas diferentes? Exatamente, verdadeiro essa. Um pentadecágono, pentadeca, 15, é um polígono com 15 vértices? Verdadeiríssimo. Pentadecágono é um polígono de 15 vértices, 15 lados, 15 ângulos internos. Pentadecágono. Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados. Quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos são retângulos. Quadriláteros que possuem 2 pares de lados... Não, isso aqui a gente tem os paralelogramos, tá? Por mais que os retângulos são paralelogramos, mas nem todo paralelogramo é retângulo. Então, quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos são paralelogramos. Essa é a resposta correta, beleza? Essa é falsa, então.
Joia, pessoal? Então, ó, vocês podem fazer as outras atividades das páginas seguintes, ó. Faz aí a 171, 172, 173. E aí nas aulas remotas a gente faz a correção dessas atividades, ok? Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima videoaula. Valeu, tchau!